This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Que saudade que eu tô sentindo da minha casa. Bom, se você não reparou, talvez seja porque você não tá me assistindo em vídeo, né? Mas eu tô num quarto de hotel. Em menos de 30 dias, esse é meu 5º quarto de hotel. Não é exagero nenhum dizer pra vocês que eu tô no mês mais maluco da minha vida toda. Aliás, esse ano tem sido maluco, mas esse mês em particular, pelo amor de Deus. Diariamente tô trabalhando desde as 6 horas da manhã, sem direito a final de semana, por escolha própria, pra produzir um projeto que eu desenhei, que é um dos projetos mais fodas que eu já produzi. E eu que decidi por esse sacrifício. E pra ser sincero, eu não tinha certeza se eu daria conta, mas cá estamos nós. E não é porque eu amo o que eu faço que isso me tira o direito de sentir forte esses sacrifícios que eu tenho feito durante esse esforço hercúleo para ver mais esse sonho sair do papel e se concretizar em algo que tá superando qualquer expectativa que eu tinha. E entre um quarto de hotel e outro, entre um check-out e um check-in, eu volto para casa. Às vezes para passar 40 horas lá, da última para passar um pouco mais de 80, dando cheirinho nos meus gatos, dando um carinho e abraçando minha namorada, comendo a comidinha da minha mãe, batendo um papo com meu pai, e mal dá tempo de falar com o meu irmão e eu já tenho que voltar. Aliás, eu nem contei pra vocês que a gente tem um cachorro novo na casa da minha mãe. E como toda boa história de cachorro, nada foi planejado, ele só apareceu. E essa é só uma das partes doces da minha vida que eu não tenho tido nem tempo nem organização pra compartilhar com vocês. Eu tenho tanta coisa pra falar, mas tem tanta coisa acontecendo que eu simplesmente decidi que eu tô fazendo o possível. Enquanto gerencio a saudade absurda que eu tô sentindo da minha casa e a falta dilacerante que eu sinto por estar passando por uma Copa do Mundo longe das pessoas que eu amo, em troca de realizar esse sonho absurdo de viver intensamente a cobertura de um evento desse porte, eu só ligo o piloto automático e sigo em frente. Eu sempre sonhei em viver esse momento e ainda assim machuca. Ninguém me obrigou a fazer isso e ainda assim dói. O que me conforta é saber que eu tô fazendo isso por mim. Não é pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha namorada, pelo meu irmão, por ninguém. É por mim. E eu não lembro a última vez que eu fiz algo inteiramente por mim. E talvez por isso eu não lembrasse o quanto isso machuca. Mas, se esse é o preço, vamos embora dormir em mais um quarto de hotel. Que nem deve ser o último desse mês insano. E espero que não seja, afinal de contas, é por mim. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça eu tô sozinho, quer dizer, não tô sozinho, né? Hoje dentro da minha cabeça eu tô com meu amigo, meu companheirinho de aventuras do Todinho que eu peguei no frigobar desse quarto de hotel. Afinal de contas são 00:04 de um sábado pra um domingo. No dia que eu tô gravando isso aqui, é um dia antes de Brasil e Noruega. Eu não faço ideia se o Brasil ganhou ou perdeu. Espero que tenha ganhado. Mas se perder também, faz parte da vida, não vai ser minha primeira derrota e facilmente não será minha última. Mas eu espero que a gente tenha vencido, que a gente tenha pelo menos mais uns dias de Copa aí torcendo pelo Brasil. No mínimo, né? Se a gente não puder ganhar, pelo menos que a gente alongue essa estadia que tem sido tão gostosa. Mas eu tô aqui hoje com o meu Todinho, com a luz meio que estourando na minha cara. Não sei se exatamente tá bom a iluminação aqui ou não, mas o programa de hoje é pra falar sobre, cara, esse momento de vida que eu tô passando, né? Eu tô muito cansado, trabalhando com o projeto que, caraca, tá mudando a minha vida. E eu não sei se vai mudar em definitivo, mas pelo menos por enquanto tem mudado bastante. Tem me dado uma oportunidade profissional incrível. E mais do que uma oportunidade profissional, ele tem me dado uma oportunidade pessoal de viver algo que eu sempre quis viver,
com a intensidade que eu tô vivendo. Eu já fiz mais ou menos isso em 2022, mas confesso que esse ano tem sido maior e mais cansativo. A Copa também é maior. A essa altura do campeonato, em 2022, a Copa já estaria acabando, e aqui ainda tem uma porçãozinha de jogo. E, na verdade, se a gente parar pra pensar em número de jogos, a gente já passou o número de jogos que eu cobri na Copa passada de longe. Quando eu era criança, o Todinho era maior, né? Provavelmente eu era menor, mas tudo bem. Eu tenho tanta coisa pra contar, eu não sei nem por onde começar, né? Esse mês de junho foi um mês maluco. Na verdade, se a gente parar pra pensar, desde o começo do ano, foi um ano muito doido pra mim. Com tudo que rolou com o Gabu, que quem ouve o programa mais atentamente sabe o que rolou com o meu cachorro, e eu perdi um cachorro que era o amor da minha vida, e apesar que esse programa vai para um lado meio esquisitamente esotérico daqui a pouco, mas vocês vão entender, quem tem bichinho vai entender o meu ponto de vista, independente do ponto de vista de vocês sobre o esoterismo ou não, vocês vão entender o que eu quero dizer pela simbologia, pela figura de linguagem. Mas em particular, desde abril pra cá, quando o Gabu faleceu foi 16 de abril. E no dia 29 de abril começou o Jovem Nerd Sport Clube, que é o projeto que eu tô fazendo com o Jovem Nerd, cobrindo a Copa do Mundo, que ele começou semanalmente com o guia da Copa. A gente fez um guia ali nos primeiros episódios, primeiros 7 episódios, quase sempre com convidado, episódios de 2 horas e tal. E eu encabecei esse projeto em todas as frentes, né? Eu sou o apresentador, o pauteiro, o cara que define, que desenhou o projeto, quantos episódios teriam. Então isso tudo foi escolha minha. Poder fazer esse programa diário e tal foi um pedido meu. Então foi um sacrifício que eu faço de bom grado, pensando no resultado do projeto, que eu acho que ele vai ficar mais legal, e acho que tá ficando, e que muito do resultado que a gente tá tendo é graças a gente ter abraçado essa loucura de fazer um projeto diário. Quando eu falo a gente, sou eu com a mão na massa, mas também toda a equipe do Jovem Nerd que aprovou orçamento pra parada, que cuida de artes, etc, de capa e publicação de episódios, e tem toda a parte de lives também. A parte técnica quem resolve não sou eu. E eu tô gravando isso aqui, eu já falei, né, no dia 5 de julho, aniversário da minha mãe, inclusive, acabou de virar 5 de julho, é aniversário da minha mãe hoje, e eu não tô em Araraquara. Então eu quis falar nesse programa sobre esse tipo de sacrifícios, né, que eu tenho feito na minha vida pra fazer algo que eu amo, mas ao mesmo tempo hoje eu tô perdendo o aniversário da minha mãe. Eu tô perdendo uma Copa do Mundo que eu poderia estar passando com a minha namorada, e eu tô passando nem com ela, nem com os meus pais, nem com meu irmão. Eu tô passando ela em quartos de hotel, com pessoas, ouvintes queridos e tal, que vão nas lives ali do Jovem Nerd, nos Jogos do Brasil, muitas vezes, com amigos aqui de São Paulo e tal, que acabam comparecendo, e a própria galera da produção do Jovem Nerd, que tem sido muito maneiro. Cara, vi Jogos do Brasil com o Azaghal, eu nunca imaginei que ia ver uma parada dessa. E tudo que eu tenho compartilhado com o Tucano e com o Bassoli diariamente, né? Porque a gente se fala todos os dias desde o dia 12 de junho. Passei por um dia dos namorados, em que foi o primeiro dia de uma rotina de convívio diário com o Tucano e com o Bassoli, que, enfim, mal sabia minha namorada que era uma despedida. Nossa, ali no dia dos namorados, porque a minha prioridade seria a minha relação com o Tucano e Marcelo Bassoli a partir dali. É curioso, cara. E assim, não é só um esforço profissional, obviamente, é um esforço pessoal para realizar uma realização pessoal. Vou pegar uma água aqui porque a garganta fudeu. E eu tô gravando isso aqui 00:12 nesse momento, e eu preciso cuidar da minha garganta porque amanhã, 7 da manhã, eu tô gravando com o Tucano e com o Bassoli. Isso quer dizer que eu vou acordar às 6:30 da manhã, tomar um banho, dar uma olhada na pauta, ver se esqueci alguma coisa, que eu já adiantei a pauta hoje. Pelo menos hoje, os jogos de Copa acabaram, era 8 da noite, graças a Deus, eu pude fazer a pauta à noite e não de madrugada. Mas tem sido uma loucura, né? Então eu quis fazer esse episódio meio que contando pra vocês como tem sido essa rotina, como tem sido essa loucura, e por que eu me sinto no direito de sentir essa dor, mas não de reclamar, né? Porque eu não sinto que eu tô reclamando dessa rotina, muito pelo contrário. Peraí que eu preciso dar uma limpada na lente do meu óculos. Você vê como eu tô confuso? Meus pensamentos não conectam mais, gente. Peraí, eu tô... Rapidão. Eu não sei se esse episódio vai fazer sentido ou se ele é apenas um desabafo, mas vários episódios que eu já gravei por aqui, eles acabam sendo só um desabafo e depois eles acabam sendo legais, a galera acaba curtindo. Então, espero que vocês entendam o porquê que eu tenho feito isso e não se assustem comigo sem óculos. O pessoal da Reinaldo Jaqueline falou que eu pareço um Bull Terrier, né? Por causa do meu zóio junto. E eu entendo, tá? E é um cachorro simpático. Uma honra ser comparado com qualquer cachorro. Tava falando dos dias dos namorados e a minha rotina, né? Eu saí de Araraquara a primeira vez pra vir fazer live, né? No dia 13, que foi o dia do Jogo do Brasil. O sábado, o jogo contra Marrocos. Que foi
que eu editei o programa sábado de manhã, peguei o carro e vim junto com a Ana aqui pra São Paulo. Foi o único jogo que a gente viu junto no Brasil. Na verdade, não, o jogo contra o Haiti a gente viu junto em Uberlândia, porque a gente tinha um casamento lá. Mas naquele sábado, né, que teria o jogo do Brasil, que teve o jogo do Brasil, aliás. Deixa eu baixar um pouquinho essa luz aqui, que tá bem forte, hein? Agora melhorou. Me deixou mais feliz agora essa luz aqui. Nossa! Que isso, Vidani? Eu tô maluco, né? Vou falar sozinho esse episódio inteiro, mas foda-se. E assim, eu falo sozinho meio que em todos, né? Para pensar, eu tô sempre sozinho no meu escritório. É uma doideira. E eu tô quase quebrando meu óculos, porque eu tô achando ele torto. Será? Não sei. Vou deixar assim. Vou parar de me olhar, vou olhar mais pra câmera agora. Mas naquele dia, um pouco antes de eu sair, eu tava editando o Jovem Nerd Esporte Clube em casa, que era o segundo episódio dessa rotina de Copas, era o episódio 9. Minha mãe me ligou chorando. E eu falei, ué, o que aconteceu, né? Eu super preocupado pra acabar de editar o episódio, pra poder correr, pra vir pra São Paulo e tal. E minha mãe, filho, passou uma pessoa aqui em casa, com um cachorrinho no ombro, e ele tá totalmente desnutrido, o cachorrinho. Ele tava, enfim, é uma história triste, né? Tem uma moça que era antiga tutora do cachorrinho, ela teve um problema de saúde, e o cachorro ficou na casa, né? Por semanas, sem comida, sem bebida. É um filhote de 2 meses. Na verdade, ele tinha uns 5 meses por aí. Tem, né? Porque tá vivo. E foi no dia 13 de junho, né? Que minha mãe me ligou e falou desse cachorrinho. E a pessoa que levou o cachorro lá em casa falou, olha, a gente sabe que vocês sempre tiveram cachorro. O Gabu tinha falecido há 2 meses. E ele morava na casa da minha mãe. E por isso que ela bateu lá na casa da minha mãe e falou, olha, você não aceitaria cuidar dele por enquanto, pelo menos, e depois achar um lar pra ele e tal, porque ele tá tadinho, né? Desnutrido e tal. E minha mãe não queria pegar um cachorro novo, né? Nem ela. Meu pai até queria, vai, porque ele é mais mole pra essas coisas. Mas eu repeti muito pra mim, com tudo que rolou com o Gabu, que a gente não adota bicho. Acho que o bicho que adota a gente, né? E a gente meio que não decide muito a hora. Pelo menos comigo os bichos sempre foram assim. A gente não decide muito a hora de ter o bicho. O Gabu foi um ímpeto tão maluco de eu ficar com ele que eu sinto que não houve planejamento, né? Sabe? Pra mim, pelo menos, sempre foi um desejo, uma vontade que eu quis realizar na hora. Então, eu me sinto adotado pelo Gabu e sinto que dessa vez esse cachorrinho adotou minha família também, porque ele chegou de surpresa num 13 de junho, que é dia de Santo Antônio. Minha mãe, muito católica, muito carola, fez esse comentário. Ele chegou com outro nome, não, nem vale a pena falar outro nome dele, porque não é o nome dele, né? E aí a gente tava no veterinário, antes de vir pra São Paulo, eu falei, mãe, onde vocês estão? Quero ver o cachorro, quero dar tchau pra vocês e tal, pra minha mãe e pro meu pai, antes de vir pra São Paulo pra ver Brasil e Marrocos. E quando eu cheguei lá e vi aquele cachorrinho, cara, super magrelinho, com os ossinhos tudo saltando pra fora do corpo, muito, muito desnutrido. Tava carçando a barriga de tudo que davam pra ele ali no veterinário, fazendo os exames pra saber se o cachorrinho tava saudável e tal, e ele super saudável. Minha mãe me falou, por algum motivo, falou, vocês não vão, né? Vocês nem foram nenhum dia na festa de Santo Antônio, que era festa junina, né? E tem a igreja de Santo Antônio em Araraquara, que faz uma festa junina maravilhosa. Nossa senhora, que coisa boa demais. Já desvirtuei o assunto já do cachorro pra comida de festa junina, mas vocês entendem, né? Brasileiro entende isso, que é uma coisa maravilhosa, comida de festa junina. Só um golinho na água aqui. E aí, quando minha mãe mencionou isso, eu falei, por que vocês não chamam ele de Toninho, o cachorro, né? Porque é festa junina, né? Santo Antônio, ele foi encontrado no dia de Santo Antônio. E aí agora a gente tem um novo cachorro, que é o Toninho, né? Que tá super novinho, ele vai vacinar essa semana. Ele tava ganhando peso pra poder vacinar mais fortinho e tal, né? E agora ele vai vacinar. E em breve minha rotina de passeios que eu fazia com o Gabu vai ser uma rotina de passeios com o Toninho também. Ele é muito filhotão ainda, então ele tá muito espoleta na fase de correr pra tudo que é lado, mordendo, etc. Mano, saudade de conviver com o filhote que eu tava. E aí vem a parte esotérica que eu citei, que é... A gente chegou a brincar lá em casa, né? Que a gente perdeu 2 cachorros. Um no fim do ano passado foi o Lilico e o Gabu agora em abril, né? E a gente falou, pô, o Gabu e o Lilico se juntaram, né? Pra mandar um cachorrinho pra gente, pra ocupar esse vazio. Eu não quero chorar aqui de lembrar do Gabu de novo, gente, porque não é o caso, eu não quis fazer esse episódio pra isso. Mas até isso tá acontecendo nesse mês, né? A gente tá com um cachorrinho filhote e eu queria estar com ele. Você acha, gente? Eu queria estar com ele, eu queria estar acompanhando cada dia da vida dele, queria estar dando comida pra ele, tá lá brincando com ele, e eu tô perdendo isso, né? Eu tô perdendo o momento de apego desse filhote, ele podia se apegar a mim de novo. Eu não quero ninguém vai tomar o lugar do Gabu, mas eu quero esse cachorro perto de mim também, eu quero estar lá, sabe? Mas toda vez que eu penso nessas coisas que eu tô abrindo mão,
né? E de não poder ter visto um jogo fazendo churrasco com os amigos, com a minha família. Vou perder o aniversário da minha mãe no dia do Jogo do Brasil. Tudo isso me leva a pensar que o porquê que eu tô fazendo o que eu faço. O porquê que eu tô fazendo isso. E para muito além da realização profissional e da oportunidade que eu tô agarrando, que é muito boa, eu não posso nunca deixar de agradecer ao Jovem Nerd por isso, por estar me proporcionando isso. Eu acho que principalmente eu tô fazendo isso porque é um sonho construído há muitos anos, né? Para quem me ouve no Peladranet desde 2012, já é minha 4ª Copa cobrindo com conteúdo. 2014, no 7-1, a gente estava lá gravando um podcast sobre os jogos da Copa. 2018, na eliminação para a Bélgica, tava lá gravando rodada após rodada, muitos episódios sobre a Copa. 2022, fiz o Vai Te Catar e também acompanhei no Peladinha, rodada após rodada. E o mesmo eu tô fazendo aqui. Tem Jovem Nerd Esporte Clube cobrindo diário, mas tá lá, Peladranet, meu podcast de futebol, que foi o programa para quem eu recorri num pior momento meu recente, quando eu precisei levantar uma grana pro Gabu. Foram os ouvintes do Pelada e daquilo dentro da minha cabeça que me ajudaram. E eu nunca vou esquecer isso, e por isso que eu nunca vou parar de fazer os meus projetos particulares e tal, porque eles já se provaram terem uma comunidade que eu posso contar, e eu não posso deixar essa galera na mão, como não só para retribuir, mas como garantia de que eu posso continuar trabalhando com o que eu trabalho hoje. E quando eu penso nesses sonhos, e na forma como eu pude realizar esse sonho até hoje, com o Pelada, com o pouco recurso, com o Vai Te Catar, a gente no feed do Nerdcast tendo uma audiência incrível, mas fazendo uma parada super intimista, minha e do Mal e tal, também gerenciando o nosso tempo, até chegar a esse ponto, né? Inclusive o Vai Te Catar que gerou o Mal Acompanhado, que foi o projeto que me permitiu, quando eu fui demitido do meu trampo CLT, migrar de carreira de fato e abraçar esse desafio. E eu sinto que eu tô num ponto mais maduro, com um projeto mais intenso, com uma rotina mais maluca. Porém, realizando o meu sonho um pouco mais dentro dessa piscina, entende? Eu sinto que eu fui entrando de perninha e hoje eu me sinto já completamente mergulhado. Obviamente que ainda falta muita profundidade pra eu mergulhar, né? E sonhos, a gente pode sempre sonhar mais. Mas é muito louco ficar tendo que lembrar pra mim mesmo nesses momentos de sentir saudade, solidão, de dormir sozinho em quarto de hotel, de ligar uma TV pra fazer uma companhia, de acordar correndo, tomar café da manhã sozinho, acordar, sei lá, a rotina que eu já me acostumei a... Bicho, acorda, arruma uma coisa pra comer, pra tomar meu remédio, pra começar o dia funcionando direito. Cara, tudo é uma maluquice, tudo é uma doideira. E eu preciso sempre ficar repetindo pra mim mesmo por que eu faço o que eu tô fazendo. E a resposta que chega pra mim é que eu faço isso por mim. E isso não é... também é egoísta, né? Mas eu quero dizer, não é só pro meu ego, não é pra massagear o meu ego. Pra mim parece natural, parece o rumo que eu guiei minha vida pra chegar aqui. E óbvio, não é só o esforço do meu trabalho, tem muito acaso aí no meio. Acasos positivos e negativos. Alguns que abriram portas e outros que se ofereceram como portas fechadas e eu tive que empurrar pra continuar. Mas é a garantia que eu tenho de que eu tô fazendo a coisa certa é olhar para as pessoas que eu amo e ver que elas estão felizes e orgulhosas do que eu tô fazendo. Embora elas também quisessem, eu torço pra isso, mas eu imagino que sim, a minha presença, né? Embora eu creia que elas quisessem que eu estivesse com elas, elas também sabem por que eu tô fazendo isso. Por que eu tô me dedicando aqui. Por que eu tô perdendo noites de sono, que eu podia estar abraçado com o meu gato. Eu tive um sonho ontem terrível com o meu gato, que vai me perturbar por semanas. E eu, com um dos gatos meus, o parmesão, né? Que é o bicho mais dengoso que eu conheci na minha vida. Que eu faço live lá em Araraquara e ele tá deitado na minha escrivaninha, com a barriguinha pra mim, esperando fazer carinho. Ele já apareceu numa porrada de pensamento intrusivo também. E talvez até em episódios regulares aqui, se você procurar em vídeo, você vai encontrar. Mas é um universo que me faz ter certeza de que eu tô fazendo algo de certo. Porque as pessoas estão do meu lado, estão me apoiando, estão felizes por mim. Mesmo vendo o meu sacrifício, mesmo me vendo exausto. Porque eu tô um bagaço, molecada. Hoje, dia que eu tô gravando, faltam 2 semanas exatas pra final da Copa do Mundo. E agora, enfim, essa semana vão abrir janelas, dias de folga, que eu não vou ter que fazer episódio do Jovem Nerd Esporte Clube. Essa semana, quarta-feira, não tem jogo e eu tô ansioso pra ter um dia sem ver jogo. Por mais que eu ame o que eu faço. Acho que a gente tem direito. Eu falei disso no programa que eu gravei com a Aninha, minha namorada, inclusive. A gente tem direito ao cansaço, né? E quero exercer esse direito. Mas eu quero fazer isso sem reclamar de realizar meu sonho. Mas de reclamar dos sacrifícios, né?
porque não deixam de ser sacrifícios e não deixam de ser dolorosos, não. Sendo bem sincero, eu sempre adorei viajar e ficar em quarto de hotel. É uma parada que eu adoro, cara. Todo check-in que eu faço, até hoje, eu fiz check-in aqui, eu olhei pro quarto de hotel e falei, cara, que legal, mais um quarto de hotel pra eu conhecer e tal. Mas mais algumas paredes que me isolam, mais um lugar onde eu vou passar sozinho um período. Esse quarto de hotel, pelo menos, eu vou ficar um dia só. Amanhã eu cometi a loucura de pegar o meu ônibus amanhã à noite mesmo e não dormir 2 noites em São Paulo, pra poder ter um tempinho a mais em Araraquara na próxima semana. Já torcendo pro Brasil passar de fase pra eu poder voltar pra São Paulo e assistir o jogo no próximo sábado. E é incrível, gente, é incrível viver o que eu tô vivendo. Mesmo. Receber o feedback do público, receber o feedback da galera do Jovem Nerd, participar de eventos com o pessoal do Jovem Nerd. Tive um evento semana retrasada com o Alexandre e com o Dave. Ver a galera super empolgada com o projeto que eu desenhei, com o projeto que eu elaborei, que eu criei a pauta, que eu briguei pra ele ter o formato que ele tem. Sabe? É um ovo que eu tô chocando. E ver ele nascer e a galera elogiar, falar, pô, a gente tá em primeiro no Spotify de esportes a Copa inteira. Eu não imaginava isso de verdade. Mesmo que eu acreditasse no projeto, seria muita prepotência da minha parte virar pra vocês e falar, não, sempre soube o cacete. Mas é a vida. E por essas e outras que eu quero reclamar do sacrifício e gostaria de não sentir essa dor, mas sei que é o custo pra viver o que eu tô vivendo, então precisava compartilhar isso tudo com vocês. Em breve vocês vão conhecer o Toninho. E tô muito feliz com o Toninho. Eu não consigo tirar do meu coração o sentimento de que o Gabu não me deixou desamparado. Não consigo. Eu passei os primeiros meses desde que o Gabu faleceu, com um gesto simbólico de beijar minha tatuagem dele. Todo dia, quase. E esses dias eu me peguei sem fazer isso há um tempo, né? E isso não quer dizer que eu ame menos o Gabu nem nada. Eu só acho que me acostumei, né, com a ausência dele um pouco mais e acho que o Toninho cumpre um papel muito legal aí também. Então, gente, é isso. Queria só compartilhar isso com vocês. Queria agradecer pela audiência. Imagino que muitos de vocês devam estar acompanhando o Jovem Nerd Esporte Clube. Se não tiverem, acompanhem. Obrigado. Talvez semana que vem eu apareça de novo sozinho aqui. Afinal de contas, tem sido dias malucos, molecada. Mas vou tentar trazer algum convidado pra falar de uma coisa aleatória, aproveitando meu dia de folga, quem sabe. Beijo. Em breve tem mais stand-up, tem muito mais coisa que eu quero fazer. Tem muito mais sonho pra sonhar ainda, gente. E se eu puder dar uma recomendação pra vocês hoje, sonhem também, vão atrás, mesmo que custe alguma coisa. Eu nunca vou romantizar o sofrimento de ninguém porque eu sei o meu. E não é moleza não, não é. Mas se você fizer isso por você, lembra sempre do porquê você tá fazendo, do porquê você tá fazendo. Faça por você. Não tem nada mais satisfatório do que fazer algo por você mesmo. Puta merda. No fim das contas, todas essas dores, elas encontram um propósito em algum lugar. Saúde pra todo mundo, tamo junto, muito obrigado. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho, como hoje, ou com qualquer camarada que topar gravar comigo. Me siga nas redes sociais, eu sou @Príncipe Vidani e o programa é @Cabeça do Vidani. Dá 5 estrelas, comenta no post, ajuda no financiamento coletivo, tamo no Apoia-se, no Patreon e na Chave Pix, da forma que você puder. A Chave Pix, que inclusive é o mesmo e-mail para você entrar em contato, que é o cabeçadovidani@gmail.com. Quando você apoia com R$20, você pode participar do nosso grupo do Telegram, 20 ou mais no caso. Com R$300 você entra na fila pra gravar comigo, que inclusive tô pra chamar mais gente pra gravar, que é a categoria Invasão Mental e Memória do Gabuzinho, meu eterno cachorrinho. Tem produtos à venda, tudo isso tá na descrição do post ou no nosso site dentro da minhacabeça.com.br. Não se esqueça, sexta-feira tem spin-off do Pensamento Extrusivo. Pra gente trocar recomendações, na última sexta eu indiquei Captain Tsubasa, uma das obras da minha vida. Pra facilitar a tua vida, reforço, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentro da minhacabeça.com.br. Alegria e tranquilidade até o programa que vem e valeu! Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Ouch.
This knee is killing me, but I can't stop training. The marathon is in 2 weeks. Let's get on ZocDoc and find a doctor to take a look at that for you. Okay. Here's a review. Dr. Craddock really takes his time. No, I don't have time. What about Dr. Charles? His patients say he can help find a quick fix, and he's in network. Great, now we're talking. Book it. Booked. 1 mile down, 19 to go. Bring it on. You've got options. Download the ZocDoc app today.